seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Mariana, eu sou professora de inglês e advogada, e aqui eu gosto de dar dicas de inglês e também falar sobre a vida, fazendo vlogs e tudo mais. Eu também sou cristã e hoje nós vamos aprender e eu vou finalmente tirar do papel um projeto que eu já quero fazer há muito tempo, que é ensinar a leitura bíblica, a vida com Deus, a vida devocional em inglês. E hoje é a nossa primeira aula, então já pega aí o seu papel, o seu caderno, a sua caneta e vem aprender comigo. E antes disso, eu quero orar para que você possa aprender e para que essa aula seja edificante na sua vida. Então, querido Deus, eu peço que para que essa pessoa que esteja me assistindo possa aprender comigo, use as minhas palavras, use a minha força, a sabedoria, o conhecimento que eu tenho na área para poder ensinar essa pessoa do outro lado da tela. Assim eu te peço, amém. Então, tudo pronto, vamos lá comigo. A gente precisa primeiro aprender a estudar, né? Para a gente estudar, sempre que a gente aprende alguma coisa nova, é muito importante que você tenha em mente que somente ler não vai funcionar. Somente estar com isso assim na sua tela e ler não vai funcionar. Você precisa memorizar. Existe uma forma de estudo que a gente chama de forma de repetição espaçada, que é você encontrar aí as palavras, né, no caso do inglês, o vocabulário que você vai aprendendo, e encontrar nessas palavras qual que é o seu grau de dificuldade nelas, se é fácil, se é difícil, se é médio. E a partir desse grau, desse nível que você encontra, você estabelecer então um dia, uma frequência em que você precisará rever isso até que se torne fácil. Então, eu vou te explicar aqui esse método que eu gosto de usar. Eu gosto de ensinar também, mas existem até aplicativos prontos, e um que eu conheço, que eu estudei até na faculdade, é o Anki. Anki é um aplicativo de computador. Você baixa ele, você coloca as palavras e ele aparece como flashes, assim, é como se fosse flashcard, sabe? Cartões, assim. E aí você marca fácil, médio, difícil e ele aparece. Porém, eu acho ele um pouco mais complicado. E aí eu criei especificamente para quem for aprender esse inglês da Bíblia e tudo mais, essa forma aqui. Vou mostrar para você aqui a planilha do Google que eu criei. Então, vamos colocar aqui, a gente tem a palavra que você vai aprender hoje, por exemplo, a tradução dela, o exemplo de uso dela, a primeira revisão que você fez, ou seja, o dia que você aprendeu essa palavra, e a próxima revisão e o status. Aqui já temos todas as fórmulas necessárias que eu criei e tudo mais. Então, o que você vai fazer? Vou colocar aqui na linha 5, porque as outras já estão aí como exemplo, mas vou colocar aqui o exemplo completo como uma palavra. Vamos supor que hoje você aprendeu a palavra heaven, que é o quê? O que é heaven? Paraíso, céu, certo? É muito utilizado na Bíblia. De exemplo, Heaven's Most Holy Place, que é o quê? O paraíso, o lugar santíssimo do paraíso, certo? E aí vamos colocar que você aprendeu ela hoje, dia 28 de março de 2025. Você vai aqui, você não vai preencher a tabela E, tá? Você vai colocar lá na F qual que foi o nível. Achou fácil, médio ou difícil? Vamos colocar que você achou fácil? Aí aqui ele já vai calcular para você qual que é o dia que você tem que ver de novo. Ou seja, se a gente viu aqui dia 28, você vai ver essa palavra de novo só no dia 4 de abril. Quando a palavra é identificada como fácil, você só vai repetir esse aprendizado em 7 dias.
Quando for médio, você vai repetir em 3 dias. Quando for difícil, você vai repetir em 1 dia, ok? Então, vai de acordo aí com o grau de dificuldade da palavra. Beleza, falamos aqui, né, sobre a forma de estudo que você pode utilizar, né, fica aí a seu critério, é uma dica que eu te dou aqui. Vamos falar aqui agora especificamente do vocabulário bíblico que a gente vai ver. Nós temos aqui a estrutura da Bíblia. Primeiro de tudo, Bible. Então, o que eu quero que você faça? Eu vou falar as palavras, você vai repeti-las na sua casa, a pronúncia, tá? Pode pausar o vídeo, pode diminuir a velocidade, vai repetindo aí comigo, tá bom? Bible, Holy Scriptures, Holy Scriptures, Testament, Old Testament, New Testament, Book, Chapter, Verse. Antes da gente ver aqui em relação aos livros da Bíblia, né, os nomes da Bíblia, dos livros e tudo mais, eu preciso também te indicar uma versão em inglês que eu gostei, tá? Que eu gostei muito, que é a versão do New Living Translation, NLT. Eu não sei muito sobre as versões em relação à tradução, o que se perde na tradução. O que eu sei é que quanto mais línguas possui, mais as traduções são feitas, né? No sentido de que do original para uma língua mais universal, para depois passar para uma língua mais específica e por aí vai. E esse processo de tradução sempre se perde, né? Algumas coisas, algumas mensagens. Só que essa versão nos meus estudos, né? Até para poder falar para vocês qual que é a melhor que eu encontrei, foi essa da New Living Translation, porque eu acho que ela tem uma linguagem mais tranquila, sem muita formalidade, então pode ser que seja mais tranquila a leitura, sem encontrar muitas palavras formais, não tem outro jeito de falar. Sabe, no português, a Bíblia, no português, às vezes tem palavras estranhas, né? Que a gente, no nosso português do dia a dia, a gente não usa. No inglês isso acontece também. Então, conjugações do tipo és o meu amado, a gente não fala assim, né? E a gente sabe da linguagem da Bíblia, que é antiga e tudo mais. E essa daqui eu acho que vai ajudar ao invés de piorar a situação, entende? Então, tem um site que eu uso, chama Bible Gateway, que é um site, esse aqui, ó, que você consegue usar de graça também, ou se você quiser assinar e tudo mais. E ele tem aqui todos os livros e todas as versões também, então você escolhe aqui qual que você prefere. Então, você fica livre para escolher, para estudar, que você melhor encontrar, se encaixar no seu perfil. Para mim, eu gosto dessa, New Living Translation, tá? E aí, aqui você consegue fazer marcações também, se você quiser, né? Você consegue marcar aqui com a corzinha e tal. Pode fazer o login, né? Eu tenho o meu login também, então isso facilita as suas marcações, seu estudo, então recomendo que você crie uma conta também. Mas, assim, zero necessidade de comprar a assinatura, a não ser que você queira em um futuro e tudo mais, ok? Voltando lá para o nosso vocabulário, vamos ver aqui, então, os livros da Bíblia em inglês. E, se você ainda não sabe o nome de todos os livros da Bíblia em inglês, em português, quer dizer, eu te recomendo a decorar aquela musiquinha antiga, que, se eu não me engano, é do Diante do Trono, não tenho certeza, mas que é aquele que fala assim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Essa eu escutava na minha infância e isso me ajuda muito, sabe? Você tá na igreja, abre o livro de João e aí eu canto a musiquinha na minha cabeça e consigo encontrar esse livro na Bíblia, entende? Então isso pode te ajudar também. Eu recomendo que você também aprenda em português, caso você ainda não saiba, para facilitar até assimilar. Muitas palavras são escritas iguais, você vai ver, mas a pronúncia é um pouco diferente.
Então vamos lá, vamos ver aqui o Antigo Testamento. Gênesis, Êxodos, Levíticos, Numbers, Deuteronomy. Essa é mais difícil. Sempre que você vê uma palavra grande, difícil, tenta dividir ela. Deuteronomy. Deuteronomy. O T no inglês tem muito som do R, né? Então você vai juntar aí Deuteronomy, ok? Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First and Second Kings, First and Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalm. Aqui você vai ignorar o P, ele não tem som. É a mesma coisa dessa palavra aqui, ó, no. A gente não fala o K, não fala que no, é só no, ok? Então, Psalm. Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Estes são os livros do Old Testament. Então, te aconselho que, quando eu vou falando, você repita na sua casa. Pausa o vídeo, coloca em velocidade mais lenta, tá? Mas vai repetindo também na sua casa em voz alta, tá bom? New Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st, 2nd and 3rd John, Jude, and Revelation, ok? O Segundo Testamento, a gente tem algumas curiosidades, né? O Novo Testamento, que é o quê? Tiago, a tradução para o inglês é James, totalmente diferente, né? E Apocalipse, eles chamam de Revelation, que é a revelação. Então, eu acho isso muito interessante para ver como essas pequenas coisinhas podem fazer muita diferença, sabe? Eu acho isso muito legal mesmo. Ok, então aqui nós vimos os livros em inglês. E, de novo, peço que você pause o vídeo agora, volte e fale em voz alta. E que também aprenda a ordem em português, que vai te ajudar também e que é necessário também, né? Agora vamos ver aqui os personagens bíblicos mais importantes, né, que a gente tem na Bíblia. Vamos começar claramente com God. Muito importante que você não fale good, tá? Good é bom. Tem até a música Goodness of God, que é a bondade de Deus, né? Então, isso são coisas diferentes, tá? God, good. Jesus Christ, Holy Spirit, Adam and Eve, Noah, Abraham, Moses, David, Solomon, John, Mary, Joseph, Peter, Paul, Jude, Boaz, the same, a mesma coisa. Ruth, aí tem aquela questão do TH mais suave, Ruth. Esther, Peter ou Simon Peter, que é o Simão Pedro. John, já falamos dele. James the Greater, que é o Tiago maior. James the Less, que é Tiago menor. Andrew, Philip, Marta. Ok? Então aqui nós temos alguns dos personagens importantes, tá? De novo, repita em voz alta também. Agora vamos para termos religiosos, tá? Bible, Scripture, Gospel, Commandments, Covenant, Prophet, Disciple, Apostle, Messiah, Salvation, Sin,
repentance, grace, faith. Inclusive aqui esse quadro chama Faith with Fluence, que é fé com fluência. Então, faith, mercy, blessing, miracle, prayer, worship, praise, faith, de novo, presence e joy. Worship, vocês já devem ter visto muito, né? Quando tem alguns grupos de louvor, casa, worship, é isso de adoração, tá? Praise é o louvor, aquilo ali que você tem até assim, é um jeito de falar de alguém. She is praising him, ela está louvando ele, né? No sentido de colocar essa pessoa para cima, de agradecer, alguma coisa nesse sentido também, tá? E aí a gente tem algumas partes da história de eventos bíblicos também. Então aqui, creation, the fall, the flood, the Exodus, the Ten Commandments, crucifixion, resurrection, second coming, the Tower of Babel, God's covenant with Abraham, the binding of Isaac. Esse binding aqui também é sacrifício, que foi o sacrifício de Isaac. The binding of Isaac. Destruction of Sodom and Gomorrah. A destruição de Sodoma e Gomorra. The 10 plagues of Egypt. The baptism of Jesus. The birth of Jesus Christ. The temptation of Jesus. Jesus walks on water. A tentação de Jesus, o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, e Jesus anda sobre as águas, ok? Na superfície da água, certo? A gente também tem aqui alguns objetos e simbolismos, né, muito importantes, que é ark, manna, cross, crown of thorns, holy grail, scroll, temple, altar, crown of thorns, de novo, repetir aqui, calf, que é o que? Bezerro, e o plural é calves. Existe uma regrinha diferente de plural do inglês, quando a palavra termina com F, a gente substitui e coloca VES, então por isso que life vira lives, ok? Plural é calves, de bezerro. Boldly é uma palavra que você vai ver muito também na Bíblia, que é de corajosamente, com ousadia, tenha coragem. Blood, trust, way, guilty, body, death e heaven, que a gente até viu aqui no exemplo de repetição espaçada. Então vamos relembrar aqui o que nós vimos. Nós vimos os livros em inglês, os livros da Bíblia em inglês. Vemos os símbolos, alguns simbolismos, personagens bíblicos que nós vimos também e alguns fatores históricos, né? Assim, não todos, alguns que eu considero muito importante aí para você ter essa introdução e conseguir de fato agora ler um pouco da Bíblia sem ficar muito travado ali, porque as palavras podem ser muito diferentes. Tá? E aí, para você abrir a sua Bíblia, aí você pode pegar aí a sua, que eu te mostrei aqui, o exemplo do Bible Getaway, e na versão que você quiser, tá? Na versão que você quiser, não tem problema. Mas eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Hebrews chapter 9, verses 2 and 3, ok? Vamos ler juntos. Let's read together. Ok? Vamos lá aqui, ó. Hebrews 9, 2. Chapter 9, verse 2 and 3. There were 2 rooms in that tabernacle. In the first room were a lampstand, a table, and sacred loaves of bread on the table. This room was called the holy place. Then there was a curtain, and behind the curtain was the second room, called the most holy place. Ok.
Se você já é familiarizado com essa história, que bom pra você, mas assim, eu preciso até contar um pouco de como que isso aqui mexe muito comigo, esses versos, esses versículos, por quê? Eu nasci na igreja, fui criada na igreja, porém, só ano passado que eu entendi de fato o que significa que quando Jesus se sacrificou, o véu foi rasgado. Eu não entendia o que. Eu achava que eu entendia. Na nossa ignorância, né? A gente acha que entende, a gente canta as músicas. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não pode viver. E eu cantava e eu sempre me senti muito emocionada com essa música, mas eu não sabia o que era isso de pisar no Santo dos Santos. Eu nunca tinha entendido isso, né? A gente acha que entende. E ano passado, em um culto normal, a leitura bíblica foi desses versos com outros que a gente vai ler também. E o pastor explicou e me abriu-se, foi como se tivesse tirado a venda dos meus olhos. E eu pudesse, nossa, é impressionante a sensação que eu tive, assim. Eu até falo que apesar de ter nascido na igreja, eu acho que eu só fui me tornar de fato cristã e ter um encontro com Deus mesmo só em 2019, que foi um ano em que eu tirei por mim mesma para ler a Bíblia inteira, então foi o ano que eu li a Bíblia inteira a primeira vez. Eu lia 4 capítulos todo dia. E claro que tem dia que a gente falha e tudo, mas eu consegui terminar porque eu queria entender por mim mesma o que era isso. E esses estudos que eu fiz sozinha, só eu no meu quarto, em casa, sozinha, me trouxe um encontro muito profundo com Deus, muito. Eu realmente conheci Jesus ali. E isso foi em 2019, de lá pra cá eu tenho tido, assim, se abre, né, a gente tem mais sensibilidade para encontrar as coisas, né, e tudo, sentir as coisas, ver as coisas. E isso eu achei que eu sabia o que era que o véu se rasgou. E aqui nesse verso de Hebreus 9, você tem que existia um tabernáculo, uma tenda, que existiam 2 quartos, 2 salas, vamos colocar 2 salas. Nesse primeiro quarto tinha uma lampstand, que é um candelabro, tinha uma mesa, tinha pães sagrados nessa mesa e esse lugar era chamado de lugar santo. Depois desse lugar santo existia uma cortina, a curtain, uma cortina, um véu. Depois desse véu tinha outro lugar. Nesse lugar era chamado de lugar santíssimo ou lugar do Santo dos Santos. O primeiro lugar, que é o lugar santo, tinha esse sacrifício, os sacerdotes entravam e tudo mais, mas nesse segundo lugar, que era o lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote podia entrar, e ele nunca entrava sem sangue, ou seja, ele nunca entrava sem sacrifício, com o cordeiro que tinha todo aquele preparo, sem mácula, sem defeito, e ele pedia perdão tanto pelos seus pecados quanto pelo povo que havia pecado, às vezes até sem saber, né? E aí, beleza, nós temos esse verso aqui. E eu também quero que você abra aí em Hebrews, chapter 10. Ok? Então, vai lá no chapter 10. Qual que é o chapter 10? Capítulo 10, verses 19 to 23. Ok? Então, você vai lá no 19 até o 23. Aqui, ó, 19 até o 23, certo? Vamos ler juntos. And so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. By his death, Jesus opened a new and life-giving way through the curtain into the most holy place. And since we have a great high priest who rules over God's house,
Let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him. For our guilty conscience have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promise. Eu acho que quando a gente lê isso aqui, a primeira vez a gente não tem noção do tanto que isso aqui é forte. Não tem noção. O que está falando aqui, e a gente vai falar em relação ao inglês de fato, mas eu não posso, eu me sinto na obrigação de falar exatamente assim o que isso impacta a nossa vida. Lembra que eu falei que somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar do Santo dos Santos? Jesus veio e com a sua morte, com o seu sacrifício, ele foi o último sacrifício, foi o último cordeiro sem mácula, sem defeito, sem pecado, que foi sacrificado para perdoar os nossos pecados, para nos lavar, nos fazer limpos, brancos como a neve, né? Mais alvo mais que a neve. E nos fazer limpos e para que a gente não precise mais depender de um sumo sacerdote, um outro ser humano que peça perdão por nós, ou que a gente dependa dele para ter acesso a Jesus. A morte de Cristo foi o sacrifício, o último sacrifício que nos permitiu nos permitiu acessar o lugar do Santo dos Santos. E isso eu acho que aí o véu se rasgou, o véu se rasgou. Então não existe mais a separação entre as salas. A gente consegue entrar e ter acesso a Cristo, ao Santo dos Santos, sem que a gente precise de um sacrifício, sem que a gente precise de nos sacrificar, porque o Cordeiro, o preço foi pago. E o Cordeiro ressuscitou. Isso é o que está falando aqui nesse versículo. E isso eu acho que é maravilhoso. Eu acho, não, eu tenho certeza. Então, por isso que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E isso, assim, eu te dou pela minha experiência mesmo. A partir do momento em que você tem ali um relacionamento com Deus, que é isso que Ele quer de nós, você se sente totalmente entregue e você consegue ter acesso lavando louça, você consegue ter acesso trabalhando, você consegue acessar este lugar da sua casa, sabe? Porque um sacrifício foi feito de um cordeiro, um ser humano que não tinha pecado nenhum. E em relação ao inglês mesmo, né, que a gente vê aqui nesse verso, eu preciso te falar também de uma coisa muito importante. Nós temos aqui no versículo que nós lemos, essa palavra aqui, ó, heavens, que ela tá com S. O que seria esse S, né? O que é esse S? Você sabe que a gente pode abreviar o to be is colocando somente um S. Mas aqui não tem nada a ver com is, não é um to be. Aqui a gente chama de cláusula genitiva ou causa genitiva, tá? Que é o quê? Isso aqui indica posse. Ou seja, heaven's most holy place, isso aqui que vem depois do S, tá falando que é disso aqui. Então é o quê? O lugar santo, o lugar mais santo, o lugar santíssimo, mais, most. Holy, que a gente viu, de termos religiosos, que é santo. Então, Holy Spirit, Espírito Santo. E o place de lugar. Então, o lugar mais santo do paraíso. Ok? Outro exemplo, Mariana's sister, irmã da Mariana. Aqui não é um is do to be. Aqui está indicando uma posse. Mariana's sister, ok? Isso aqui é muito importante mesmo, porque existe aquele of,
OF, que é a mesma coisa. Eu poderia colocar aqui, ó, Most Holy Place of Heaven. Ficaria o mesmo sentido, o lugar mais santo do paraíso. Porém, se você sabe utilizar a cláusula genitiva, você demonstra muito mais domínio, muito mais autoridade na língua e, consequentemente, consegue se comunicar melhor. Então, para suas viagens, utilizar isso mostra que você aprende, que você sabe inglês, sim, que você consegue entender, ok? Então, isso aqui demonstra muita autoridade no seu falar, na sua comunicação, certo? E em relação ao versículo em si, você viu que a gente tem também a palavra boldly, que nós falamos dela também, que ela significa corajosamente. Olha aqui, ó. We can boldly, nós podemos corajosamente enter. Por que enter de computador a gente coloca e aí o que você está fazendo acontece? Que é o entrar no jogo, entrar na configuração, é de entrar. Entrar no lugar mais santo do paraíso motivo, por causa do sangue, que vimos lá os termos religiosos, o sangue de Jesus, pela sua morte. Jesus opened, um novo e transformadora, né, de vida, um novo jeito de vida, caminho, maneira, através da cortina que tinha lá no Hebreus 9. Através da cortina para dentro do lugar mais santo. E aqui no final, porque for God, porque assim, pela razão de que Deus pode ser confiado, você pode confiar em Deus, porque Ele keep a sua promessa, a promessa dele. Ou seja, ele no português, se eu não me engano, vai estar, porque Deus não é homem para descumprir a promessa, algo assim, que eu não me lembro exatamente agora. Mas isso aqui é fazer a leitura bíblica, ok? Você vai pegar aí essas palavras novas e aí, de novo, eu peço que você tente estudar dessa forma. Eu vou deixar o link aqui dessa planilha, já está pronta, já está configurada para você. O que você precisa fazer é colocar as palavras que você aprendeu hoje, colocar a data aqui, colocar o status, que ele vai calcular para você quando você tem que revisar. E aí, como é que você vai fazer essa revisão? Vai vir, vai olhar o exemplo, vai escreve essa palavra, repita em voz alta, reveja a aula se preciso for, abra a sua Bíblia e leia essa palavra na Bíblia, ou abra a Bíblia online, procure essa palavra online. Enfim, há várias formas. Crie frases. Nossa, isso é muito bom. Criar frases com essas palavras novas, criar frases da sua cabeça, imaginar mesmo, cria palavras assim dessa forma, que aí você consegue memorizar muito mais também, ok? E aí você vai seguindo, tá? A ideia é fazer desse quadro de uma vez por semana, trazendo versículos, trazendo as mensagens e estudando o inglês desta forma. Então, eu espero que você continue acompanhando, continue seguindo, não desista, persevere, porque é muito importante que a gente aprenda e aprenda também se edificando, né? Que pode te ajudar aí em muitas coisas. É uma corrente, uma sequência de coisas boas que acontecem quando a gente se propõe a ter um relacionamento com Deus. E isso que eu quero que você tenha aqui e que você sinta confortável. E me deixe saber se você gostou desse tipo de aula. Não deixe de curtir, que vai me ajudar a divulgar e alcançar mais pessoas. E compartilhar também com quem você conheça que também pode gostar de aprender inglês com a Bíblia. Então, te vejo no próximo Faith with Fluence. E não me deixe de acompanhar por aqui nas redes sociais também. Um beijo!